Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, de leitura da palavra do Senhor. Estamos aí a caminho do fim do Antigo Testamento, e rumo ao Novo, mas espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, esteja incendiando o seu coração para algo maravilhoso. E nós queremos que cada vez mais o amor pela palavra cresça nos corações, Esse é o desejo e creio que esse foi o intuito que o Senhor colocou em nosso coração sobre lermos a palavra toda, Ela não é à toa, ela não é sem entendimento, foi aquilo que o Senhor colocou em nosso coração, então espero que esteja tocando o seu coração de alguma forma. Amém? A gente vai continuar em Ezequiel, Talvez por uns 2, 3 vídeos aí, continuando em Ezequiel, mas não desanima, não para, continua, persiste, vamos seguir nisso que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tem nos deixado essa missão, Amém? Vamos lá? Vamos orar? Já deixa tudo separadinho, tudo preparadinho para que você possa acompanhar essa leitura e poder desfrutar daquilo que o Senhor tem falado. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado por teu querer, por tua vontade sobre nós. Pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, queime em nós, ó Pai, e que a nossa mente, ó Deus, esteja voltada para o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Ezequiel, capítulo 38. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, vira o rosto contra Gog, da terra de Magog, o príncipe maior de Meseque e de Tubal. Profetize contra ele e diga, assim diz o soberano, o Senhor. Estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar, porei anzóis em seu queixo e o farei sair com todo o seu exército, seus cavalos, seus cavaleiros, totalmente armados e uma grande multidão, com escudos grandes e pequenos, todos eles brandindo suas espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia estarão com eles, todos os seus com escudos e capacetes. Gomer com todas as suas tropas, e Bet-Togarmá do extremo norte com todas as suas tropas, muitas nações com você. Aprontem-se e estejam preparados, você e todas as multidões reunidas ao seu redor. Assuma o comando delas. Depois de muitos dias, você será chamado às armas. Daqui a alguns anos, você invadirá uma terra que se recuperou da guerra, cujo povo foi reunido dentre muitas nações nos montes de Israel, os quais por muito tempo estiverem arrasados, trazidos das nações e agora vivem em segurança. Você, todas as suas tropas e muitas nações subirão avançando com uma tempestade. Você será como uma nuvem cobrindo a terra. Assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia virão pensamentos à sua cabeça e você maquinará um plano maligno. Você dirá, invadirei uma terra de povoados e atacarei um povo pacífico e que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Despojarei, saquearei e voltarei a minha mão contra as ruínas reerguidas e contra o povo reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarse e todos os seus povoados dirão a você: você veio para tomar despojos? Você reuniu uma multidão para saquear e levar embora prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de muitos despojos? Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano, o Senhor. Naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel e o meu povo como uma nuvem que cobre a terra.
Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você diante dos olhos delas. Assim diz o soberano, Senhor. Acaso você não é aquele de quem falei em dias passados, por meio de meus servos, os profetas de Israel? Naquela época eles profetizaram durante anos que eu traria você contra Israel. É isto que acontecerá naquele dia. Quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano, o Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto. Isso. Um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda criatura que rasteja pelo chão e todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão e todos os muros cairão. Convocarei a espada contra Gog e todos os seus montes. Palavra do soberano, Senhor. A espada de cada um será contra o seu irmão. Executarei juízo sobre ele com peste e derramamento de sangue. Desabarei torrentes de chuva, saraiva e enxofre ardente sobre ele e sobre as suas tropas e sobre muitas nações que estão com ele. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade e farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 39. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, assim diz o soberano, o Senhor, eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem na sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e aos animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano, Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu santo nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. Aí vem, é certo que acontecerá. Palavra do soberano, o Senhor. Este é o dia de que eu falei. Então, aqueles que morarem na cidade de Israel sairão e usarão armas como combustível e a queimarão os escudos pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante 7 anos eles as utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha dos campos nem cortá-las nas florestas, porque eles usarão as armas como combustível. E eles despojarão aqueles que os despojaram, e saquearão aqueles que os saquearam. Palavra do soberano, Senhor. Naquele dia, darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajaram para o Oriente, na direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos seus batalhões serão sepultados ali. Por isso, será chamado Vale de Amon-Gog. Durante 7 meses, a nação de Israel os estará sepultando a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano, o Senhor. Depois dos 7 meses serão contratados homens para percorrer a terra e sepultarem os que ainda restarem, e assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, fincará um marco do lado do osso até que os coveiros sepultem no vale de Ramon-Gog. Também haverá ali uma cidade, a qual se dará o nome de Ramona, e assim eles a purificarão a terra.
Filho do homem, assim diz o soberano, Senhor: chame todo tipo de ave e todos os animais do campo. Venha de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como se eles fossem carneiros, cordeiros, bodes, novilhos e todos eles animais gordos de Baçã. No sacrifício que lhes estou preparando, vocês comerão gordura até empanturrar-se e beberão sangue até embriagar-se. À minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo. Palavra do soberano, Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer e a mão que eu colocar sobre eles. Daquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, e as nações saberão que os israelitas foram para o exílio por sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto, e eu os entreguei nas mãos dos meus inimigos, e eles caíram à espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: agora trarei Jacó de volta do cativeiro, e terei compaixão de toda a nação de Israel, e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esquecerão da vergonha, porque passaram de toda a infidelidade que mostraram para comigo, enquanto viviam em segurança em sua terra, sem que ninguém lhes causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os que tiverem ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu lhes revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel, capítulo 40. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel, me pôs num monte muito alto, sobre a qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento, 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico de frente ao templo, tinha 3 metros de extensão. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham a mesma medida, e as faces das paredes salientes de cada lado tinham a mesma medida. A seguir, ele mediu a largura da porta. A entrada era de 5 metros, o seu comprimento era de 6,5 metros. De frente de cada sala havia um muro de meio metro de altura, e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado.
Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parede, do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros de abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto, e mediu ao longo as faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada. Era 30 metros. A medida era até o pórtico, que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de esteiras aberturas com parapeitos ao redor, como o pórtico, Desculpa. Com as aberturas que circundavam davam para a parte interna. As faces da parte salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo e ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Este era adjacente às laterais das entradas e da largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, e o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e o seu pórtico tinham a mesma medida dos compartimentos da primeira entrada. Tinha 25 metros de comprimento e 10,5 metros de largura. Suas aberturas, o seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinha a mesma medida da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico estava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria para o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta que ficava oposta, era de 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul, e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu os batentes e seu pórtico, e eles tinham a mesma medida das outras portas. A entrada do pórtico tinha abertura estreita, e ao seu redor, com as aberturas das outras, tinha 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras na face das paredes, salientes em cada lado. O pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa do lado sul. Era de 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. As medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes, seu pórtico tinham a mesma medida dos outros. A entrada e seu pórtico tinham abertura ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura. Os pórticos da entrada ao redor do pátio interno tinham 12,5 metros de largura e 2,5 metros de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes, e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada do seu pórtico tinha abertura ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento, 12,5 metros de largura, e o seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado. 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e mediu. Suas medidas eram iguais às outras, como também as medidas de suas salas, suas paredes salientes, seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor.
Tinha 25 metros de comprimento, 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo, tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com uma entrada ficava junto ao pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos, junto à parede externa do pórtico da entrada. Perto dos degraus da porta norte ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus haviam 2 mesas. Havia dois quartos, dois qua- havia, pois, quarto 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavadas para o holocausto, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura 50 centímetros de altura. Nelas colocavam-se os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios, e ganchos de 2 pontas, cada uma com 4 dedos de comprimento. Estavam presos à parede, em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte e para os sacerdotes encarregados do altar. Eles são os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio e era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Ele tinha 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura, 6 metros à frente e aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a eles e 3 colunas em cada lado dos batentes. Ezequiel, capítulo 41. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinha 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 metros de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura, a entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinha 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e a sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. E ele me disse: este é o lugar santíssimo. Depois mediu a parede do templo, tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. As 4 laterais sobrepostos, um de cada lado, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo que serviam de pontos de apoio para as 4 laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno do templo, de todo o templo, eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos 4 laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura.
A área aberta entre as 4 laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor do todo o templo. Havia entrada para as 4 laterais a partir da área aberta, um ao norte e outro ao sul, e a base vizinha, a área aberta, era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio, em frente do pátio do templo, do lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo e tinha 5 metros de comprimento. E o pátio do templo e o prédio, com suas paredes, também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo do lado oeste, inclusive a frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio, na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. O santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas, as estreitas e as galerias em volta de 3. Tudo que estava ao lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estava revestido o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira e do outro lado o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado. Estava em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até as áreas de cima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo de parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares. O que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro em cada lado. Seus cantos, sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinha portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas, e nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiras, esculpidos em relevo, com os que havia nas paredes. E havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico havia janelas estreitas e tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Amém? E a gente vai parar por aqui, né? São muitas medidas, são muitos números, mas espero que o Senhor tenha compartilhado algo precioso em seu coração. E amanhã a gente volta com Ezequiel ainda, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente e até amanhã.